Boa noite, amigos e amigas. Agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês, vocês que nos seguem, vocês que estão aqui no canal TV Rio, assistindo o programa Falando do Rio. Falando do Rio hoje traz como convidado especial o deputado estadual Carlinhos BNH. Temos como comentarista político o amigo Luiz Alberto e notícias e perguntas feitas pela população através de Lucas Araújo de nosso estúdio. Boa noite, deputado. Boa noite, ouvinte, boa noite a todos. É um prazer imenso estar nesse programa aqui maravilhoso. Tenho certeza que a gente vai tocar em vários assuntos aqui importantes que vai alegrar o coração da nossa população que tanto espera a gente, né? Perfeito, deputado. Lembrando mais uma vez para você que está em casa nos assistindo, e também para o nosso convidado especial, o deputado, o programa Falando do Rio, ele vem para ajudar, ele vem para somar, para falar de políticas públicas, projetos, chamar a atenção, às vezes até a autoridade de deficiências, ausência de políticas públicas em algumas regiões e dar sugestões através desse canal para as autoridades aqui presentes. E tentar levar comunicação, estreitar a população junto às autoridades legitimamente eleitas nas urnas pelo povo. Agradecer primeiro você, Carlinhos, pela presença, está participando, a gente sabe da sua correria do dia a dia, né? Você que é oriundo da Baixada Fluminense, não é fácil, está militando, trabalhando em política, né? Nesse estado, não só naquela região. Agradecer você, Luiz Alberto, pela presença. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Boa noite, deputado Carlinhos BNH. Prazer ter você aqui com a gente, né? Discutir a política da melhor forma, apontando problemas, criando soluções. Esse é o objetivo maior nosso aqui. Prazer mesmo. Você está no programa Falando do Rio, podcast do Clebson Guilherme. Convidado, o deputado estadual Carlinhos BNH. Carlinhos, você vem de vereança. Se não me engano, 4 mandatos, correto? São 2 mandatos, né? São 2 mandatos? Um mandato e meio, né? Primeira legislatura eleito primeira vez em 2016, né? 2016, 2020. 2018 fui eleito deputado, mas não assumi o mandato, né? Infelizmente, a política tem esse tipo de covardia, né? Você teve um problema com... Um problema com o partido. Sim. Infelizmente, o partido não enviou a minha ficha de filiação para o TRE, né? E infelizmente pediu a gente de assumir o mandato, mas a gente sabe que a Bíblia já diz, né? A glória da segunda casa sempre será maior do que... Não tenha dúvida. Então o senhor foi eleito já naquele ano pela população, legitimamente, e por problema burocrático, levando a jurídico no TSE, o senhor foi impugnado ali, a campanha. Isso aí. Lamentável. Né? Depois de 2020, né? Eleito vereador agora em 2022. Até falo, né? Nós ganhamos 4 eleições em 5 anos. Entramos pro Guinness Book, né? Ninguém percebe isso, né? Sim. Mas é um recorde. Nós fomos testados em um ano e meio, testado o nosso trabalho. Então é só gratidão a Deus. Essa população maravilhosa, vem da minha cidade de Nova Iguaçu, cidade que eu tanto amo. Sempre abraço o Carlinho com muito carinho e amor, né? Tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus, né? Isso aí. Carlinho, e a chegada na LERJ? Tá? Você entendeu que a população te escolheu, né? A autoridade... Ela é instituída primeiramente por Deus, com a vontade do povo. Você chega na LERJ, vindo com a experiência de vereador da cidade de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, e chega numa casa de legislatura estadual. Relação com os colegas, com o presidente, relação com o governo do estado e expectativa do seu mandato. A melhor expectativa possível, né? Até só para voltando naquilo que você perguntou do início da nossa trajetória política, né? É importante que muitas pessoas conhecem o Carlinho vereador, o Carlinho deputado, mas não conhecem o Carlinho morador de Nova Iguaçu, aquele que nasceu na cidade, é criado na cidade. Eu posso falar com toda a força do mundo que eu sou iguaçuano de verdade. Sou nascido aqui em Nova Iguaçu, eu amo minha cidade e sou oriundo da escola pública, né? Eu sou oriundo daqueles maiores projetos da educação, é um dos projetos mais lindos que deveria retornar, que é o CIEP. Então, eu sou cria do CIEP, estudei no CIEP, prefeito Juarez Antunes, melhor escola que eu pude estudar na minha vida. Depois fui pro Arelhão, não, pro Dom Vomor, né? Isso mais ou menos em que região em Nova Iguaçu? Fui no Corumbá, Santa Rita. Corumbá, Dom Vomor não, Monteiro Lobato, desculpe. Monteiro Lobato? Estudei no Monteiro Lobato, primeiro foi no CIEP, depois no Monteiro Lobato, então... Tive uma infância muito difícil, né? Eu fui camelô no trem, né? Eu vendia Presto Barba no trem. Depois eu trabalhei de camelô também no centro do Rio, no 13 de maio, Uruguaiana. 7 de setembro, Largo da Carioca, eu vendia porta-retrato lá.
E foi uma fase muito difícil, qual era a forma de a gente levar alimento para casa, eu muito novo. Então era a forma de eu ajudar meus pais. Eu nunca tive a oportunidade de estudar na escola particular, de fazer uma faculdade, de fazer um curso profissionalizante. Depois consegui entrar, fiz a prova da Polícia Militar, né? E passei pela Polícia Militar. Graças a Deus, com vários elogios na minha ficha, eu nunca fui punido. Você é de que ano? Ingressou na Polícia Militar? Ingressei na Polícia em 2001, na Polícia Militar, onde minha turma é primeiro sargento. Então foram 17 anos na ativa, com mais de 200 elogios na minha ficha. Eu nunca ter sido punido, nunca respondi um processo na minha vida. E sempre trabalhei com o social, que eu acho que é a única forma da gente combater a violência através do social, através da educação. Isso é uma das grandes formas. Quando a gente chega na LERJ, hoje a gente chega com aquele pensamento daquele oriundo da Baixada, oriundo da periferia, mas aquele oriundo que teve a educação pautada por pai e mãe, que é o mais importante. Hoje, infelizmente, a gente vê as pessoas tirar muita responsabilidade, jogar só a responsabilidade no poder público. Então eu chego naquela casa ali com aquele pensamento que a única forma da gente construir, a gente precisa dar responsabilidade para o poder público, mas precisa orientar as famílias a ter sua responsabilidade. Então hoje eu chego ali dialogando com todas as partes. Eu acho que a partir do momento que quando a gente tiver um país dividido, com esse pensamento de esquerda, direita, de centrão, a gente vai continuar essa briga e a população vai sofrer com isso tudo. Então, não corre para a esquerda, não corre para a direita e a população sai perdendo. É isso aí. A gente tem que ter na base do diálogo para achar o melhor caminho, porque se a gente errar no caminho, quem sofre é o povo e o povo é nossas famílias, não é verdade? Então esse é o meu pensamento ali naquela casa ali. Levar uma política inovadora, que é a política do diálogo, e através do diálogo, de entendimento de todas as partes, de ambas as partes, a gente chegar sempre no objetivo comum, que é cuidar da população e fazer esse povo nos orgulhar da gente, porque para você sair de uma cidade aí com 33.811 votos, que foi a votação minha aqui em Nova Iguaçu, e sair 42 mil votos, 611 no estado do Rio de Janeiro, é um número muito grande de eleitores que acreditaram na gente. A gente tem que ir ali com o objetivo de quê? De honrar cada voto e conquistar aqueles que não nos conheciam, que vai vir agora através do nosso trabalho. Então estou muito feliz de chegar naquela casa ali com energia. Quem me conhece sabe que o Carlinhos é aquele cara elétrico, eu não paro de trabalhar, eu vou pro gabinete aqui em Nova Iguaçu, atendo hoje, tendo que vir para cá mesmo, passando um pouco de mal. Cheguei aqui passando um pouco mal, que o ácido um pouco elevado. Mas mesmo assim atendi hoje 40 e poucas pessoas no gabinete. O senhor tá igual a mim, é nossa cidade chegando, deputado. Não tem jeito, né? Não tem jeito, não. Não tem jeito. Começa ácido tudo, começa tudo, né, Luiz? É isso aí. Verdade, verdade. O cara na correria de deputado, né? É isso aí. Carlinhos, servidor estadual, profissional de segurança pública, Sim. Hoje presidente da comissão de esporte naquela casa, na Assembleia Legislativa. Como é que funciona a questão do esporte em prevenção à segurança pública para o estado do Rio de Janeiro e muito para a sua região da Baixada Fluminense? Eu sempre... Eu pleiteei muito para estar na Comissão de Segurança Pública da LERJ. E hoje eu tenho na presença o Márcio Galber, que é um amigo, um parceiro. A comissão é formada por pessoas que têm entendimento na segurança. E quando me direcionaram para ser presidente da Comissão de Esporte, eu falei, caramba, é uma coisa que eu sou muito identificado com o esporte também, até pelo projeto. Eu sempre toquei, sempre acompanhei muito o esporte através de projetos sociais. E uma das coisas que eu brigo muito ali, cara, naquela casa lá, Luiz, é que a gente precisa trazer o esporte novamente para dentro da periferia, para dentro da Baixada Fluminense, para o interior. Sim. E uma das coisas importantes que vocês vão concordar comigo, como eu falo com propriedade por ser oriundo de escola pública, principalmente do CIEP, naquela época da nossa educação, a qual eu estudava no CIEP, a gente tinha uma educação muito diferente, porque a gente tinha dentro das escolas o esporte. Eu fiz parte da equipe de futebol do CIEP, e quando a gente tinha o futebol, o esporte dentro das escolas públicas, a gente era um atrativo que a gente trazia os jovens para ali. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente investia nessa parte da educação, que a gente trazia o esporte para dentro da educação, a gente tinha uma segurança melhor, a gente tinha um mundo melhor, um mundo mais de qualidade. A gente precisa trazer esse tipo de eventos esportivos para dentro da sala de aula, trazer para próximo da nossa juventude, para que a juventude pare um pouco de se demandar para esse lado ruim, que é o que está acontecendo. Eu falo sempre isso, a gente tem um problema muito grande, é um debate que eu levantei no Estado, quem está me acompanhando está vendo muito isso, que eu falo muito sobre a lei do incentivo. A lei do incentivo, ela chega muito na Zona Sul. A gente vê o governo do estado muitas vezes promovendo eventos de vôlei, Brasil Open de tênis, evento de luta no estado, na própria areia, em Copacabana, que seja evento de vôlei de praia. E todos esses eventos são patrocinados pela lei de incentivos.
Então a gente não vê nenhum evento desses serem feitos na Baixada Fluminense ou no interior. Pra capital tudo, né? Pra capital tudo, pra aqui, pra Baixada, pro interior nada. Queria pontuar um pouco essa questão Claro, que você está claro. tocando aí. Você falou da questão dos CIEPs, Sim. você falou da questão do esporte, né? Sim. E você é um ex-vereador que se torna deputado, né? Está fazendo suas andanças pela Alerj para Sim, entender sim. o processo. É um processo que a gente entende que tem um tempo, demanda um tempo, e você ainda vai percorrer esse espaço aí. Verdade. O que eu vejo, por exemplo, você não é o primeiro que chega aqui e fala dos CIEPs, e os CIEPs hoje, a discussão sobre o ensino em horário integral, ele está transcendendo ideologias. Sim, sim. Eu vejo parlamentares de direita, de centro e de esquerda defendendo a volta dos CIEPs. E é uma defesa que eu faço também. Sim. Porque o CIEP, além de integrar, de fazer a integração da sociedade com a escola, os pais com a escola, os alunos, além disso, ainda tem o incentivo ao esporte. E hoje a gente tem programas de esporte que podiam estar inseridos no programa dos CIEPs, né? Então é interessante isso, porque eu vejo a Baixada Fluminense hoje como um celeiro de lideranças, tem várias lideranças fortes politicamente na Baixada, mas a gente não consegue ainda ver o resultado disso no desenvolvimento da Baixada. Verdade. A Baixada contribui muito com o Estado, principalmente, mas contribui com o país também. E se você vem ali na linha vermelha, quando passa o limite da capital com o estado, você já vê a diferença. Já vê a diferença. Em tudo, em guarda-reio da linha vermelha, em Verdade. tudo. Não, enfim. a linha vermelha, quando você se desloca da capital Baixada Fluminense, justamente quando você chega em Caxias, começam os buracos. É isso aí. Sim. Exatamente. Fica uma alerta até para o deputado, que eu sei que é muita coisa, isso aí. Sim. para poder entender o porquê que acontece. E eu acho que o grande desafio das lideranças da Baixada é ter realmente, da região metropolitana como um todo, né? Trazer com esses recursos para a Baixada, assim, e ter realmente essa capacidade de se unir, independente de ideologia, e pensar na região metropolitana como o alavancador do progresso do Rio, que sempre foi, né? Não pode tirar esse valor da Baixada Fluminense. Mas isso também tem que se transformar em programas de inclusão das pessoas, com né? certeza. Do pessoal periférico, enfim. A gente ainda está saindo da Baixada para trabalhar na capital, assim, em condições horríveis de transporte. Você fala que a Baixada a gente usa como cidade dormitória, né? Sim. Isso aí. Dorme só aqui, a gente deixa os nossos impostos todos na capital e vem para a Baixada só para dormir. Que os maiores pagadores de impostos da capital são a Baixada Fluminense, né? Que saem daqui para trabalhar lá, não é verdade? E eleitoralmente é um celeiro. É um celeiro, eleitoralmente. Na hora do voto, todo mundo quer estar aqui. E a gente, e até nisso aí que você falou do CIEP, você vê a importância do investimento na educação. Quando a gente fala das aulas integrais, um ponto que você tocou, e eu venho falando muito disso, e eu, durante a minha campanha mesmo, eu falava muito isso, que eu ia tocar muito nesse assunto. Né? O ensino integral é fundamental. É fundamental, porque não adianta você, se você manter a criança na escola, tu vai ter um gasto maior. Não. O gasto maior é você manter a criança na rua, é você perder a criança pro tráfico, perder a criança pro crime, e a gente aumentar o índice de analfabetismo no nosso estado, no nosso país. Isso que é um gasto muito maior. Pra gente ter um país de qualidade, a gente precisa investir na educação. E eu vou dizer para vocês uma coisa aqui, sem medo nenhum de falar, quem acabou com esse projeto das escolas integrais foi a política do mal. Porque para a política do mal é interessante que a gente tenha uma sociedade burra. Porque se tiver uma sociedade inteligente, esses maus políticos não vão continuar se elegendo, aqueles que não pensam na melhora da qualidade de vida do povo. Essa que é a verdade. Não dá educação, que eles não pensam, não se organizam, não cobram. É isso aí. Hoje você vê, a gente mudou a nossa forma de educar, principalmente aqui eu tenho 46 anos de idade, na nossa cidade aqui, nós pegamos... Nossa, não, eu já tô com 68, então, você é um garoto. Então você pegou aí, Luiz, pegou melhor ainda, mais ainda do que o Carlinho. Nós tínhamos antes da gente entrar na sala de aula, a gente tinha um costume muito grande. Antes de entrar na sala de aula, a gente formava e cantava o hino nacional. Hoje você pega um garoto de 8 anos de idade aí, muitos deles não sabem nem cantar o hino. A professora entrava na sala, a gente levantava como cumprimento. Tu tá me entendendo? Hoje nem isso tem. É isso. A gente tinha que levantar,
Aí a gente só sentava depois que a professora permitia É isso que a aí. gente E sentasse. eu vou tocar, Esse respeito, e eu vou tocar dentro disso aí, Luiz, importante que a gente está falando do CIEP, da escola, até um caso que mira também a parte da segurança pública ali, que vai chegar nesse ponto da segurança, mas esse problema que está acontecendo nas escolas. Eu levantei isso lá na LERJ e discuti isso, alguns entenderam, outros não entenderam, mas que é a verdade. Se a gente, em sã consciência, não vamos fazer politicagem, não. Vamos ser verdadeiro. Legal botar um policial armado na porta do colégio, legal. É legal botar um segurança na porta do colégio, é legal botar uma catraca eletrônica, é legal botar um detector de metais. Legal demais. Bonito. Vamos lá investir. Mas tem que construir cidadãos primeiro. É isso aí. Nada vai adiantar, Ok. porque o político, muitas vezes, tem medo de dividir responsabilidade. Peraí. Eu sou político, mas eu sou um cara verdadeiro. Não adianta a gente querer cobrar o poder público de fazer a sua função se o pai e a mãe não fizer a função dele. Porque a maioria desses problemas que está acontecendo das violências na escola aí, são muitas crianças que ficam vendo esses jogos violentos e eles querem se fantasiar igual o personagem. Entendeu? Aí o que acontece? Ele entra na escola fantasiado igual o personagem, aí vai dizer o quê? Não, peraí, foi um caso porque o mundo tá violento. Não, gente. Peraí, outro dia eu vi uma criança fui na casa de um amigo, a criança tava no sofá, com o telefone na mão, cara, brincando assim, eu olhei, quando eu fui olhar, ele tava jogando aquele jogo GTA. Sim. Quando eu fui olhar, eu falei, que isso aí? Bem violento, né? Pô, se atropelar, ganha ponto, se estrupar, ganha ponto, se assaltar, ganha ponto, se fugir da polícia, ganha ponto, Peraí, aí a criança pequena, a criança é igual um papagaio, se tu falar, ela vai repetir, ele vai achar o quê? Peraí, eu vou atropelar alguém que eu vou ganhar ponto. Mas aí a responsabilidade de quem vê isso? É do pai e da mãe. Porque a internet ela veio para nos ajudar, mas ela também trouxe muito problema. Esses dias teve Né? um jogo que caiu na plataforma porque a gente denunciou várias vezes. É simulador de escravidão. Absurdo. Isso é semana passada. Final de semana Sim. passada. Virtualmente eles dominam, né, Quando- fazem o mal. Mas é o que o Então, deputado está falando. isso aí. Cabe também dentro de casa. O pai e a mamãe tem que Tem que cobrar. ter responsabilidade. E a gente, dessa parte do esporte, Cleber, só para finalizar essa parte do esporte, eu falei aqui da lei do incentivo hoje. Eu estou organizando junto ao secretário de esporte, né, o Rafael, né? Organizando junto a ele, a gente batendo um papo. E até tive a oportunidade de conversar com o responsável da FEComércio, da Firjan, e até eu fui num evento que teve, foi o Craque do Amanhã, Energia para Vencer, que é patrocinado pela Enel, lá no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, Niterói. São projetos, tudo é patrocinado pela lei do incentivo, através da lei do incentivo. E eu tô trazendo, tô marcando aqui uma data, estamos procurando uma data para marcar, nós vamos estar trazendo essa equipe da Secretaria de Esporte, equipe técnica, para vir fazer uma palestra aqui, para dar uma palestra para todos aqueles que têm projetos sociais, esportivos, para explicar como você faz para você ter acesso à lei do incentivo. Que muitas vezes a lei do incentivo também não chega aqui no nosso município, chega na pela falta de informação. Então eu vou brigar para levar essa informação à Baixada Fluminense, ao interior, a regiões que ela não chega. Até porque às vezes o cara tem um projeto social que está ali bem organizado e ele tem todas as condições de cadastrar esse projeto dele na Secretaria de Esporte, que seja, ou na Cultura, que também recebe lei, através da lei do incentivo, e não cadastra porque não tem informação, porque ele pensa que é um bicho de 7 cabeças e é uma coisa tão simples dele fazer e ele não faz porque ninguém ensinou ele a fazer. Então, é uma das preocupações minha como presidente da Comissão de Esporte, trazer isso para dentro da gente. Eu estou brigando também lá pela reinauguração para a gente reformular de novo o Célio de Barros, que é uma referência do atletismo no estado do Rio de Janeiro, está lá parado. Hoje as escolinhas de futebol tem referência, que é o cara tem um projeto de futebol e que o garoto que ele está ali para sair para o Nova Iguaçu, para o Flamengo. E quem pratica o atletismo? Vai para onde? A nossa referência é a Célio de Barros e tá lá fechado, as moscas lá, e a gente precisa buscar... Esporte não é apenas futebol, né? É isso, e a gente, dentro desse projeto, montar polos de atletismo nas regiões metropolitanas pra gente dar oportunidade pros jovens que gostam de praticar esporte nas outras regiões que não chega a esse tipo de esporte. Entendeu? Mas mais uma luta nossa na comissão de esporte lá naquela casa. Show. Deputado, o Douglas, liderança de Saquarema, tá mandando um abraço pro senhor. Grande abraço. Everton, cabo PM de Belfor Roxo, mandando um abraço aí pro deputado estadual, falou que o senhor é uma máquina de trabalho. Obrigado aí, tamo junto aí. Fosse honra, se cuida aí, irmão. A galera assistindo aqui o programa Falando do Rio. Programa Falando do Rio, hoje recebendo o deputado estadual Carlinho BNH.
Carlinhos, agora vamos conversar com o nosso Lucas Araújo, nosso jornalista. O Lucas vai falar de esporte, vai falar de notícias, vai fazer algumas perguntas para o senhor. Lucas, você tá aí, irmão? Tudo bem, Clebson? Boa noite para você, boa noite para o deputado. Tá me ouvindo bem agora, né? Boa noite, tá ótimo, Lucas. Boa noite, Lucas, tudo bem? O que a gente tem de novo? Primeira vez, agradecer mais uma vez a você, Lucas Araújo, agradecer a Rádio Tupi, tá cedendo um dos seus jornalistas para estar participando com o programa Falando do Rio. Isso muito nos honra. Hoje a gente está recebendo o deputado estadual Carlinho BNH. O que a gente tem de novidade pro Carlinho, Lucas Araújo? Bom, primeiro deixar meu boa noite para o deputado Carlinhos BNH, dizer que ele é muito bem-vindo aqui nesse podcast que realmente fala sobre o Rio de Janeiro. Boa noite para você, Clebson, boa noite para toda a equipe do podcast, boa noite para o seu Luiz Alberto. Boa noite. Brilhantando o programa com toda a sua maestria, a sua inteligência. O Clebson, eu acho que a gente não pode deixar de falar, primeiro começar falando sobre o caso, já pegando pelas principais notícias da semana, mas a gente recebeu uma notícia agora à tarde, que foi uma notícia muito importante, que inclusive é relacionada à segurança pública. Eu não sei se vocês acompanharam, quem está em casa acompanhando o podcast, deve ter acompanhado também nos principais jornais, não só do Rio de Janeiro, mas ganhou destaque na imprensa, inclusive internacional. New York Times falou sobre isso, jornais de fora falam sobre isso, e foi sobre a morte brutal do ator Jeff Machado. O ator da Record, fez a novela Reis, da Record, morava em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, e ele foi encontrado, o corpo dele foi encontrado dentro do baú dele, um baú que era dele, onde ele guardava roupa, um baú concretado dentro de uma casa no bairro de Campo Grande, na zona oeste. E o que chega para a gente, a partir de agora, Clebson? A informação, né, isso evidentemente nas próximas horas vai ganhar outros desdobramentos, chega a informação de que o Bruno Larrubia, que foi produtor da TV Globo, ele pode ser preso a qualquer momento. Uma informação que chega para a gente diretamente da Polícia Civil, juntamente com o doutor Jairo Magalhães, que é o advogado da família do ator Jeff Machado, e o Bruno Larrubia, ex-produtor da TV Globo, seria um dos principais suspeitos. E é muito importante destacar isso aqui. Suspeito. Enquanto a pessoa não é presa, não é julgada, tem que ser tratado como suspeito. A gente está tratando aqui de uma pessoa que não sequer foi indiciada. Então, ainda não há um mandado de prisão. Mas a expectativa é de que, a qualquer momento, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, que hoje está sendo liderada pela delegada Ellen Souto, que conduziu muito bem essas investigações, possa expedir, sim, esse mandado de prisão. Então, é bom que todo mundo fique ligado, porque a qualquer momento a gente pode ter aí a prisão do Bruno Larrubia, ex-produtor da TV Globo, por envolvimento na morte do ator Jeff Machado, ele que foi encontrado morto dentro de um baú concretado, dentro de um terreno em atrocidade, né? Dia de hoje ainda. Né? Atrocidade que chamou toda a atenção, né? Mas outra coisa que eu quero destacar com você também, Clebson, todo mundo que está acompanhando o podcast, a gente está recebendo a visita aí, né? Brasília está em chamas, né, rapaz? Do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. E aí está um papo que existe uma recompensa do governo norte-americano, são 15 milhões de dólares para quem capturar o Maduro. Essa recompensa, ela é verdadeira? É verdade. Eu apurei, junto com a embaixada norte-americana, existe sim uma recompensa estabelecida pelo governo americano juntamente com a Suprema Corte para a captura do Nicolás Maduro. Aí muita gente se pergunta, os Estados Unidos vão invadir o Brasil para poder prender o Maduro? Gente, isso não vai acontecer. Tem muita gente que está falando besteira na internet, divulgando fake news. Tem deputado, inclusive, pedindo para o governo americano precisa entrar no Brasil para prender o Maduro. Eu nunca vi um parlamentar brasileiro pedir para o Brasil ser sancionado. É a primeira vez que eu vejo isso. Né? É a primeira vez que eu vejo isso. Deputado federal do Brasil pedindo para o governo americano sancionar o próprio governo em que ele faz parte. É só no Brasil mesmo que a gente vê isso. Lucas, você tem alguma pergunta ao nosso deputado estadual aqui presente? Carlinhos BNH. Vamos lá, deputado Carlinhos BNH, primeiro, mais uma vez, bem-vindo aqui ao podcast falando sobre o Rio, falando do Rio. O senhor está como presidente da Comissão de Esporte, que para mim, na minha opinião, é uma das principais da Alerj. É porque o Rio de Janeiro hoje é celeiro de grandes atletas, fabrica muito atleta para a Europa, manda muito atleta para outros países. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, é uma pergunta até
difícil de se fazer, mas é uma pergunta que precisa ser feita, principalmente no que tange a uma autoridade. Sim. Nós tivemos agora há pouco a decisão do banimento do volante Romário, jogador do Vila Nova de Goiás, ele que está envolvido nessa investigação do Ministério Público de Goiás, foi denominado de Operação Penalidade Máxima, que, para quem não sabe, investiga um esquema de favorecimento em casas de apostas, né? O empresário, o apostador chega, pede para você, um exemplo, tomar um cartão amarelo, tomar um cartão vermelho, ou então fazer uma falta, e aí, na casa de aposta, ele pontua e divide parte desse dinheiro com o atleta. Só que aqui no Rio de Janeiro, alguns atletas de clubes cariocas, tanto da Baixada Fluminense quanto também da capital, estão começando a ser citados nessa investigação. A pergunta que eu faço para o senhor: a Comissão de Esporte está avaliando, está acompanhando essas investigações? E como é que o senhor, como presidente da Comissão de Esporte, avalia essa operação do Ministério Público de Goiás e, principalmente, se caso for descoberto um esquema desse parecido oficialmente em clubes aqui do Rio de Janeiro, deputado? Lucas, primeiramente, agradeço pelo carinho, tá? Boa noite aí, obrigado pela participação. E isso é um caso muito grave, tá? Muito grave mesmo. Primeiro que a gente já parte pelo princípio, pela a falta de respeito com o torcedor, tá? Como eu ouvi até um jogador do Flamengo esses dias, no último jogo do Flamengo agora, que a torcida saiu triste do estádio, que ele falou que muitos deixam de comer para ir pro estádio assistir uma partida de futebol. E a gente vê jogadores participarem de um esquema desse tipo, tem que ser banido sim, tem que ser preso. E dizer, Lucas, que eu como presidente da comissão de esporte lá, estou avaliando junto com o meu jurídico, toda a nossa comissão, estamos reunidos e estamos acompanhando de perto tudo isso e estamos tentando formular lá, com bastante sabedoria, uma lei para a gente blindar justamente sobre isso. Eu, na minha opinião, eu acho que o jogador que for pego com isso, ele já tem que ser banido automaticamente. Aquele que tiver sob investigação, ele já tem que ser afastado automaticamente de qualquer tipo de competição, seja no nacional, seja internacional, já tem que afastar automaticamente até que seja comprovado. É claro que a gente sabe que acusar, qualquer um pode acusar, mas se a gente tiver indício realmente que tem envolvimento, tem que afastar. Sabe por quê, Lucas? O esporte, o futebol vai perder muito, tá perdendo a credibilidade com isso tudo. Perde a credibilidade. E hoje há uma preocupação muito grande com isso, que a gente vê muitos clubes deixando de ser clube e virando empresa. Então isso é uma outra preocupação que a gente tem, porque se deixar todos os clubes virarem empresa, daqui a pouco cada um vai ter o seu interesse empresarial diferente um do outro, e isso pode virar um esquema, uma rede aí de esquemas aí de aposta, que quem vai pagar com isso tudo é o torcedor. Você tá entendendo? Então nós, como fazemos parte da comissão de esporte, nós estamos acompanhando todos esses desdobramentos, estamos trabalhando lá para a gente formular uma lei aqui no estado do Rio de Janeiro, principalmente para a gente blindar aqui os torcedores, aqueles amantes do esporte aqui no estado do Rio de Janeiro, que se Deus quiser essa lei, que a gente possa fazer aqui no nosso estado, essa lei seja exemplo para todo o Brasil. A gente precisa tratar isso aí com muita seriedade, porque é um absurdo isso aí. Muitos jogadores, eu vi algumas denúncias de jogadores, que alto salário, o cara que ganha um salário muito bom e desnecessário o cara fazer uma troca por 10, 5 mil, 15 mil reais. Uma falta de respeito gigantesco. Não quer dizer que, mesmo que se fosse por 10 milhões, por 50 milhões, ele jamais poderia fazer uma coisa daquela ali, porque dá uma demonstração de falta de amor, de falta de carinho, e compromisso com o próprio torcedor, que a maior riqueza que se tem do esporte não é só o atleta, não, é o público. Porque se você não tiver o público para assistir, o público para ir lá, você não tem esporte, você não tem futebol, não tem nada. Você imagina só se essa moda pega aí, se essas denúncias aí, a preocupação é essa denúncia chegar onde que nós estamos imaginando que vai chegar, tá? Porque enquanto você tá pegando aquele peixinho pequeno ali, tá todo mundo anunciando. Mas daqui a pouco você vai começar a puxar a corda. Vai começar a puxar a corda e vai pegar muita gente grande. Então eu espero que todo mundo que está investigando da forma que está investigando tenha coragem de levar isso até o final. Tenha coragem de levar até o final. E que se tiver que banir jogador, se tiver que banir diretor, se tiver que banir clubes de futebol,
Se tiver que deixar Que clube de faça. futebol suspenso aí 10, 20 anos, que faça. O que não pode Perfeito. é a gente pegar e admitir uma situação dessa. É um absurdo uma situação dessa de aposta, de cada aposta, de resultados combinados. Combinados. Isso é um absurdo. Perfeito, Então deputado. a gente tem que. A gente lá na comissão de esporte estamos tratando realmente com muita seriedade. E se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai estar colocando uma lei em pauta lá na casa lá para que a gente proteja o amante do esporte aqui no estado do Rio de Janeiro desse crime aí, desse absurdo que está acontecendo. Perfeito. Respondido, Lucas? Bom, mais do que respondido, né? O deputado falou tudo. Eu acho que realmente a Comissão de Esporte da Alerj precisa estar mobilizada quanto a isso, até para poder impedir o que aconteceu em Goiás. Eu vejo que está chegando aqui no Rio de Janeiro, claro que não como está acontecendo em outros estados. Aconteceu no Santos, com o Eduardo Baumerman, zagueiro. Aconteceu com o próprio Romário, que eu citei aqui agora, jogador do Vila Nova. E a gente torce, evidentemente, para que as autoridades tomem conhecimento de tudo que está acontecendo, principalmente no meio dessa operação, para poder tomarem as medidas certas e impedir que esse mal, esse câncer se alastre. Porque eu não coloco a só em xeque, eu não sei se o deputado vai concordar comigo, não coloca só em xeque a integridade do jogador, coloca em xeque a integridade do futebol. Como é que um torcedor vai acompanhar o futebol sabendo Sim. que a partida que ele está assistindo agora pode estar sendo manipulada? Verdade. É isso que está acontecendo. Verdade, Perfeito. verdade. Perfeito. Lucas, agradeço a participação, irmão. Até segunda ano que vem. Quero o senhor aqui presencialmente. Se Deus quiser, com boas Tamo notícias para a gente poder continuar falando do Rio de Janeiro. Obrigado, Tamo Lucas. junto, forte abraço. Obrigado, Um pelo amor de Deus. Um para abraço. todo mundo. Obrigado, Abraço, amigo. Lucas. Você está assistindo o programa Falando do Rio, podcast do Clebson Guilherme, hoje como convidado especial, o deputado estadual Carlinhos BNH. Agradecer os parceiros, Gereão, Depósito Bilis lá de Belfort Roxo, que é parceiro do programa Falando do Rio, Pizzaria Vibe lá do amigo Bola, né, dos seus sócios lá do Vitor. E vamos daqui a pouco vamos degustar essa pizza, hein? Só tá buscando um guardanapozinho pra gente ali, ó, pra gente comer essa pizza, deputado. Deputado, o senhor torce pro Flamengo, né? A gente presenciou o senhor aí falando do Rio. Né? Então não tem jeito, vamos ter que falar da rodada, Luiz Alberto. Eu queria chamar o comentarista esportivo Rogério Ramos. Tem que falar dessa rodada maldita pro Vou Fluminense. ficar de olho nele agora. Para tudo. Boa noite, Para Rogério tudo. Ramos. Vamos falar de tênis hoje, Rogério? Tá chegando o áudio aí, Rogério? Não tá chegando o áudio do Rogério pra gente. Tá chegando a bola ali, ó. Pessoal da produção. O microfone dele. Desmuta aí. O microfone Vai tá sair e ligado. voltar, Rogério. Tá chegando? Chegou agora, irmão. Perfeito. Aí, porra, rapaz, o Vamos time falar aí de hoje tênis? tá Vamos falar de tênis, invocado, Rogério? né? O time aí hoje tá invocado. Aí, ó, isso aí vai pro nosso... O Carlinhos Barac- o Carlinhos, ele, na verdade, ele é presidente da comissão de esporte, é isso? Isso. Perfeito. Ah, esse é pra você, Carlinhos, ó. Tá vendendo Cara, seu muito passe, bom né, estar com Rogério? você. Eu tô sentado, imagina em pé, pá, 53 anos, corpinho de 30, disposição de 20. Cara, mas muito bom estar com vocês aí. A notícia não sou muito boa pro Clebson, né? Porque o Fluminense, no início do Campeonato Brasileiro, começou lá em cima na tabela, hoje está configurando aí na 8ª colocação, né? Mas vamos falar da 8ª rodada, né? É isso que vocês querem saber? Como é que foi a 8ª rodada do Eu Campeonato quero Brasileiro? saber do Botafogo. A 8ª rodada não me interessa mais. A gente começa de baixo para cima ou de cima para baixo? O que vocês preferem? Eu acho melhor você falar do Botafogo, não vai sobrar tempo para falar dos outros. Pronto. Não, na verdade é o seguinte, tá bravo, cara. vamos começar então falando do Botafogo, líder absoluto do Campeonato Brasileiro. E vale aqui um destaque, Clebson. O time do Botafogo, que no início da competição muito desacreditado, ninguém fazia essas apostas, nem o mais fanático botafoguense acreditaria que na 8ª rodada o Botafogo seria líder com 5 pontos à frente do segundo colocado. Só que eu digo para vocês o seguinte, como eu tenho observado os jogos do Botafogo, o time do Botafogo é um bom time, joga bem, não é casual não, tem jogado futebol que o faz ser líder. Parabéns aí ao time do Botafogo, ao treinador que vem trabalhando bem a cabeça do elenco do time do Botafogo. Não foi muito bem no Campeonato Carioca, não passou para a fase semifinal, porém foi bem trabalhada a cabeça e o time do Botafogo tem jogado futebol de gente grande. Quanto ao América Mineiro nesse final de semana, muito soberano, dominou o jogo, em momento algum tomou algum tipo de susto para que pudesse colocar em risco o placar, e aí o Botafogo consolidou
o futebol que tem jogado. Botafogo líder do Campeonato Brasileiro. Merecidamente, a gente fica feliz de ter um carioca lá na ponta da tabela. Não tem como dizer que talvez na primeira rodada, na segunda, na terceira, quando nós estamos na 8ª rodada, e fica aqui a nossa torcida para que o Botafogo consiga fazer essas atuações, esse desempenho até o final do Campeonato Brasileiro. O Rio está fazendo o seu papel. Tá nas 2 pontas da tabela. Sempre. Como está na 8ª rodada, a gente tem que entender o seguinte: faltam 30 rodadas para o campeonato acabar. Tem jogo pra caramba, tem muitos jogos ainda pela frente. Só que a gente tem que falar rodada a rodada, e na rodada atual, o Flamengo mesmo com um empate, se manteve ali, né, mesmo caindo um pouquinho, se manteve ali no pelotão de cima, figura em 7º lugar. Mais uma vez, uma péssima partida, não perdeu para o Cruzeiro, mas jogou muito mal. A gente não sabe o que está acontecendo com esse time do Flamengo, se é por conta de muitas contusões, se é o Sampaoli que ainda não conseguiu acertar o time. Porém, olha que coisa terrível. Sou flamenguista, mas eu não tenho medo de falar isso não. Olha que coisa terrível. A referência do Flamengo de jogo bom foi o empate contra o Fluminense. Daí quando jogou bem, ganhou. Pelo amor de Deus, né, não? É um absurdo. Então o Flamengo vem muito mal, precisa melhorar bastante. Alguns jogos venceu jogando mal, venceu o Bahia jogando mal. E aí, mais uma vez, não jogou bem, porém o empate manteve o Flamengo ali em 7º no campeonato. Quem está me surpreendendo... Rogério, sim. O Sampaoli vai deixar todos nós malucos igual a ele. Caraca, ele é louco. Eu particularmente sou muito simpático ao São Paulo. O cara terminou o jogo contra o Nublense com 4 zagueiros e 3 volantes. Não dá, né? O cara agora no último jogo ele tem o Matheus Gonçalves no banco. Ele continua insistindo com o Cebolinha. Ele continua insistindo com os caras que não tem nada a ver. O cara não bota o Igor Jesus pra jogar. O cara insiste com o Davi Luiz, que veio aqui só pra passear. Davi Luiz deve ser bom pra tomar cerveja, pra resenha. O Vidal, o cara vai ganhar 1 milhão. O Vidal, quando tá em campo, o cara que pega mais na bola é o Fabrício Bruno, pô. O Vidal só toca pra trás e é titular. E vou falar pra você uma coisa, a gente é flamenguista, né, irmão? Mas ele tá desanimando de eu ir pro Maracanã ver o Flamengo com essa escalação que tá fazendo. O time é feio. Carlinhos, eu concordo, mas eu vou até além. Ele já tentou tudo isso, o time não acertou, irmão. Já tentou com todos esses jogadores que você falou. Eu não sei o que está acontecendo. O Flamengo está numa fase terrível, a gente tem necessidade urgente de sair dessa fase, né? Agora, verdade. vamos falar do Fluminense. O deputado dá uns riscos de técnico, tu viu, Rogério? Percebi. Semana passada chamou o vereador Diogo Talento, que entende de futebol, agora o Carlinhos, haja visto-presidente da comissão de esporte. Então, no mínimo, deve saber bater uma boa bola aí. Vamos falar do 8º colocado, que é o Fluminense. Fluminense, para mim, é a maior surpresa do campeonato de forma negativa, infelizmente. Fluminense, durante muito tempo, apontado por todos como grande favorito, né? Por mais que ainda está na 8ª rodada, como eu falei no início, mas é inadmissível aquele futebol lindo que o Fluminense joga. O Fluminense fica 4 partidas seguidas sem vitória, sem fazer gol, algo que seria impensado pelo cara que menos goste do time do Fluminense, por exemplo. Então, é uma surpresa o que tem acontecido com o time do Fluminense. Na minha cabeça, tem que ser trabalhado muito mais isso aqui, ó, o psicológico do jogador do time do Fluminense. Se for eliminado quinta-feira agora na Copa do Brasil pelo Flamengo, pode entrar numa crise. Vai para 5 jogos sem vencer, eliminado da Copa do Brasil. Quer dizer, o Fluminense, se não trabalhar a cabeça desse time, pode ser que o Fluminense esteja começando a descer ladeira abaixo. Cleberson, eu sei que você não está gostando do meu comentário, mas é uma realidade. Tá na hora de cair o link do Rogério. Bem que eu avisei para falar do Botafogo só. Você foi se arriscar agora, deixa eu fazer uma pergunta problema. pro Cléber. Você está satisfeito com o desempenho do seu time, Cléber, nos últimos jogos? Não estou satisfeito, mas eu entendo que o Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Sim. Temos jogadores de bons níveis. Eu vou chancelar o Flamengo. O Flamengo tem uma competência muito grande de saber jogar 2 a 3 competições ao mesmo tempo, diferente dos outros times cariocas. Então o Fluminense também, na minha visão, tem essa dificuldade. Você vê quando o Flamengo passou pelos últimos 2 anos maravilhosos, né? Uma grande fase, relembrando a década de 80, mas você olha que o Flamengo ele tem um bom que é um outro time. Outro time de estrela. É um investimento ali em 20 a 21 jogadores. Você pega o time do Fluminense, infelizmente,
ainda não tem esse tamanho de banco para estar competindo em 3 grandes competições. Porém, eu costumo dizer que Deus é preto e fluminense. Agora Ele quer a salvação. Agora, Cleves, queremos falar que há um tempo atrás era conhecido como o gigante da colina, porém apelidado hoje de anão da barreira do Vasco. Nós vamos falar de Vasco da Gama. O Vasco do Gustavo de Belfort Roxo. Cortou o microfone. Doente. Voltou. Hein, Cleves? Voltou. Tá me ouvindo, Cleves? É teu filho, Rogério? Cortou aqui Meu cunhado. Seu cunhado. Cara, esse menino, eu tô com pena. O garoto não tá namorando, não tá comendo. O que tá acontecendo com a vida desse menino, porque é o seguinte... O Vasco tá acabando com a vida dele. A SEB, quando assumiu, todo vascaíno falou, agora acabou, vai dar bom demais. Quando eles viram que o Vasco entrou na zona de rebaixamento há 2 rodadas atrás... Mas ainda dá tempo, Rogério. Ainda dá tempo, Cleberson, vou falar, Cleberson. Você conhece algum vascaíno, assim, vascaíno mesmo, Cleberson? Conheço. Eu conheço o Léo Mazzucci, que é um bom vascaíno. O Gustavo Cortes de Belfort Roxo é um bom vascaíno. Estão equilibrados? Estão racionais? Eles não estão felizes, vamos dizer assim, né? Vou te falar. Que situação. Vou chamar a doutora Rose Cabral para cuidar dos vascaínos do Rio de Janeiro. O Cleber, e eu entendo, mesmo o Flamengo nunca tendo ido para a segunda divisão, eu entendo que foram 6 participações na segunda divisão. Que o Vasco teve, foram 6, né? 5 rebaixamentos, só que uma vez ficou 2 anos seguidos. Eles não aguentam mais isso. Isso, tipo assim, é algo que eles sonharam com a Seven, que nunca mais aconteceria. E eu vou falar uma coisa para vocês que poucos, talvez alguns aqui não saibam. No futebol brasileiro hoje, o Vasco é o segundo time que mais investiu para esse ano no Campeonato Brasileiro. Vocês sabiam dessa? O Vasco só fica atrás do Flamengo. O Vasco investiu mais de 170 milhões para montar esse time. O Vasco não merece, pelo tamanho do planejamento que foi feito, está passando o que está passando. Eu ainda acredito que o time do Vasco sai dessa situação, não tem time para cair. Para mim, o time do Vasco é melhor do que o monte que está aí. Eu tenho lido algumas coisas de que algumas contratações já estão sendo articuladas agora para a próxima janela. E aí, querendo ou não, né, por ser bem do início do Campeonato Brasileiro, acho que o Vasco está nessa situação. E em breve eu vou estar aqui só falando coisa boa do time do Rio. Todos os cariocas no topo da tabela, se Deus quiser. Rogério, eu queria que você ficasse aí. Eu entendo que pode ser que seja alguém que caia. E a gente vai continuar o programa falando do Rio, mas eu quero aproveitar a participação do deputado estadual Carlinhos BNH, que é presidente da Comissão de Esporte. E eu sou um torcedor tricolor que gosta de ir ao estádio, Carlinhos. Também percebo que o senhor também. Então, eu queria que o senhor entrasse no assunto e vou estar continuando as pautas de políticas públicas, que eu tenho muitas perguntas aqui. Também sei que o Luiz Alberto tem pergunta para fazer, deputado. Rogério, eu vou ao estádio e muitas vezes com amigos levam os filhos, eu por vezes levo meu filho e alguns convidados. Deputado, não é mais um passeio para o trabalhador, porque é muito caro. É muito caro, Rogério. Muito caro. Ir para o estádio de futebol hoje, a gente sabe a distância. Estou falando de quem mora na região metropolitana ainda, não vou nem colocar no interior. Quem mora na região metropolitana já paga um transporte caro para chegar no estádio. Quando chega no estádio, tá muito caro o ingresso. Tá comprando ingresso aí por 130, 160 reais. Ingresso mais barato, aproximadamente, aí 10% do salário mínimo. Né? O ingresso está custando 50% da cesta básica. Verdade. Tá? Deputado, a comissão consegue explicar? Tem algum trabalho voltado a social? A gente conhece, né? Eu que sou oriundo da Baixada Fluminense e vou muito no interior do Rio de Janeiro, eu conheço centenas de crianças com 12, 13, 14 anos que nunca foram ao estádio de futebol. Verdade. Isso é até um ponto importante que você tocou. Não sei se vocês acompanharam, logo no início, quando eu assumi a presidência da Comissão de Esporte lá na LERJ, eu estive no Maracanã fazendo uma fiscalização no Maracanã. Não sei se vocês viram esse movimento, eu reuni os deputados da comissão e outros deputados, formamos como se fosse uma comissão mista. Alguns tinham deputados na Comissão de Segurança, tinha deputado da Comissão de Direito do Consumidor. Fomos ao Maracanã justamente para isso, porque nós somos da época do Maracanã, do Geraldinas e Arquibaldo. Verdade, eu peguei a geral do Maracanã, paguei R$2 na geral do Maracanã. Até já entrei na geral do Maracanã com 1 quilo de alimento.
Nós somos verdadeiros conhecedores do Maracanã. Sim. E hoje, o Maracanã, o que fizeram com o Maracanã hoje, eles expulsaram o assalariado, expulsaram o pobre do Maracanã, tá? Hoje você entra você ir no Maracanã com a sua família, tu não vai gastar menos de R$500. Tu chega no Maracanã, uma pipoca 30, 50 reais, uma cerveja 12 reais, um refrigerante 10 reais, um cachorro quente que é um pão e uma salsicha 13 reais. Uma entrada é 60 reais. Não é pra pobre. Não tem como você ir num estádio desse. E detalhe, um montão de irregularidades. Eu, como presidente da comissão de esporte lá, preparei vários documentos de informações. Já encaminhamos alguns documentos de informações. Estamos elaborando aí uma audiência pública para falar sobre a administração do estádio do Maracanã. Porque qual é a nossa maior missão nisso aí? É devolver o estádio do Maracanã para o povo do estado do Rio de Janeiro. Mas eu digo o povo do estado do Rio de Janeiro, eu digo o povo inteiro, o povo em si. Não só aqueles que têm condições financeiras. A gente precisa reabrir o estádio para aqueles também que são menos favorecidos. O Maracanã hoje é aquilo que você falou. Quem não ganha, não tem um salário bom, ele não consegue assistir o jogo, não tem condições nenhuma. E é lamentável. Aí você vai aqui quando tem um jogo em São Januário, ou quando tem um jogo aqui no Nova Iguaçu, tu paga o ingresso mais baixo, uma bebida mais baixa. Lá no Maracanã você não consegue fazer isso. Tudo bem que eu entendo que tanto o Vasco como o Fluminense, ou como o Flamengo como o Fluminense, eu sou flamenguista, mas eu sou pé no chão. Sou realista, que a gente quer o direito, que seja respeitado o direito do cidadão, o direito do trabalhador. Eu entendo que eles têm um gasto muito alto, Rogério. O gasto do clube é muito alto pelo investimento que eles fizeram. Mas espera aí, eles têm que fazer um planejamento e não descontar todo esse investimento no bolso do torcedor. Eu vou dar um exemplo, só pegando esse gancho rapidinho, Cleber, a gente falar isso aqui, o lance do sócio-torcedor. É uma discussão muito grande, eu tô levantando essa discussão toda hora. Por quê? Eu fui ver o jogo do Atlético Flamengo e Atlético Paranaense lá em Curitiba, e lá em Curitiba o sócio-torcedor ele tem direito a qualquer tipo de evento que tiver na Arena da Baixada e vários benefícios no clube. O sócio-torcedor no Rio de Janeiro não pode nem dizer que é sócio-torcedor, ele tem que falar colaborador-torcedor. É isso que ele tem que falar. Só paga. Porque o cara paga, um exemplo, o cara paga lá um diamante no Flamengo. R$400, ele tem direito a um ingresso e mais 3 convidados. Só que ele paga 30 e poucos reais de cada convidado. E ele não tem o desconto que ele tem, sabe o que ele tem de vantagem? É que ele tem o benefício de comprar no primeiro lote que abrir. Aí o cara que paga o sócio torcedor no raça ou no amor, quando chega na vez dele, ele já não tem mais ingresso. Então o cara paga o sócio e não tem direito. É uma outra discussão que eu estou levantando, que a gente precisa levantar essa pauta para debater sobre esse sócio torcedor, que é uma forma, a gente não é levantar, Carlinhos, tu vai brigar contra o clube, não, negativo. Pelo contrário, eu vou brigar para que seja respeitado o direito do torcedor, que esse é o que nós mais queremos. A gente quer que o Maracanã, realmente, as famílias tenham o direito de visitar. Acesso para todos. É isso aí, hoje não tem mais esse acesso. Perfeito. Deputado estadual Carlinhos BNH, presidente da Comissão de Esporte na Régio. Rogério Ramos, obrigado, meu irmão. Espero você semana que vem. Deixa eu só fazer um comentário bem rápido. Por favor. O Carlinhos falou. Cleber, eu prometo para você que vai ser muito, muito rápido. Fica à vontade. O Flamengo, por exemplo, só nesse ano, com bilheteria, fora o jogo de ontem, né, contra o Cruzeiro, de sábado, né, contra o Cruzeiro, o Flamengo já tinha arrecadado 26 milhões só de bilheteria. Sim. Assim, e esquece as outras maneiras em que entrou algum tipo de recurso para o time do Flamengo. Sim. Só de bilheteria, sim, 26 milhões. É um tema super delicado, mas graças a Deus que eu percebi na fala do deputado que é alguém que conhece, que está atento, tanto no ponto de vista da importância do clube arrecadar, como também está bem atento na necessidade de ter um preço um tanto quanto mais acessível para que a população mais humilde possa participar. Parabéns pela sua fala, deputado, porque essa é uma realidade. Primeiro que é um assunto que ninguém quer entrar. Como é que você vai querer bater de frente com um clube tradicional como o Flamengo, como o Fluminense? Sim. E, ao mesmo tempo, tem essa questão aí das pessoas que querem, né? Eu conheço várias pessoas que falam assim, pô, Rogério, como tenho lidado muito com o esporte recentemente, eu escuto toda hora, pô, arruma um jeito de eu entrar no Maracanã, eu queria ver um jogo do Flamengo. Sim. É muita gente querendo isso, e de fato isso aí ficou restrito para poucos. Parabéns, deputado. Parabéns, Cleberson, também aí, a todos que estão presentes aí. Obrigado, Rogério. Tenho certeza que semana que vem você vai me trazer boas notícias do Fluminense. Boa semana, fica com Deus, Rogério.
Valeu, irmão. Valeu, Gério. Grande abraço. Tchau. A gente continua com o programa Falando do Rio, Abraço. podcast do Clebson Guilherme. Você que quer me seguir, @Clebson Guilherme CG, o amigo do Rio. Deputado, vamos direto ao ponto. Aproveitar que tem uns amigos mandando um abraço pro senhor aqui. O Cabo Pedro de Nova Iguaçu, meu irmão também, Cabo Pedro. Tá mandando um abração. O Edson do Hospital Geral de Nova Iguaçu, Hospital da Posse, mandando um abraço para o deputado Grande Carlinho. Tá? E vamos direto ao ponto então, deputado. Vamos falar de Nova Iguaçu, onde quero franquear a palavra para o comentarista Luiz Alberto. Deputado, o senhor teve a maioria dos seus votos na Baixada Fluminense, região que o senhor é oriundo, especificamente mais votado, acredito eu, no município de Nova Iguaçu. Sim. Correto? Minha cidade, eu sou iguaçuano, nascido na maternidade de Iguaçu. Deputado, direto ao ponto. Na sua região, especificamente para o 3º distrito, o senhor, como deputado estadual, é eleito para aquela população que tem de projetos reais que poderão entrar em prática daqui a pouco para aquela população. O que o senhor tem de notícias para o 3º distrito de Nova Iguaçu? Primeira, a gente tem muitas obras no governo do estado, né, que estão paradas, que é Nova Iguaçu, né? Esses projetos todos estão no governo do estado. A gente vem conversando muito com o governador para executar essas obras, vem conversando muito na EMOP, na Secretaria de Obras do estado, para que libere esses recursos. Principalmente um problema que a gente tem muito grande ali em Miguel Couto, que é aquela obra de alagamento de Miguel Couto ali, uma obra que já está bem encaminhada lá, o processo lá no estado. A gente está brigando para que aquilo ali avance, para acelerar aquele problema ali, porque Miguel Couto é uma região da nossa cidade que qualquer chuva que dá sofre muito. Sofre muito. A gente sabe que não só Nova Iguaçu, mas nosso estado do Rio de Janeiro, quase praticamente inteiro, sofre um problema muito grande com alagamentos, né? A verdade é que fizeram as obras, nosso estado foi construído naquele... Acho que quem construiu o estado naquela época pensava assim, só vai morar o Carlinho e a esposa dele, ele nunca vai ter filho, a cidade nunca vai crescer. E hoje a verdade é que o saneamento em todo o estado do Rio de Janeiro é uma dificuldade muito grande. E hoje a gente percebe também, Clebson, que o 3º distrito em si, Nova Iguaçu, ele vem avançando muito em infraestrutura. E Nova Iguaçu ficou muitos anos carente, e eu falo isso com propriedade por ser iguaçuano. De verdade, a nossa população deu uma demonstração que nós mudamos essa mentalidade quando nós hoje elegemos deputados da nossa cidade. E é aqueles que realmente vivem o dia a dia da cidade. Eu moro em Santa Rita. Quando vou sair de casa, tem 10 pessoas no meu portão para falar comigo de manhã. A gente fala assim, caramba, tu vai continuar morando aqui? Não, eu moro aqui. Então, quando se falta água em Nova Iguaçu, falta na minha casa. Quando o hospital não está funcionando, é minha família que não é atendida. Então, hoje, eu tenho uma responsabilidade muito grande, através do governo do estado, buscar esses recursos para cá, para tanto o 3º distrito, não só o 3º distrito, mas toda a nossa cidade de Nova Iguaçu, nossa baixada, para que ela seja atendida. É buscar recursos de infraestrutura, buscar recursos para segurança pública. A gente tem uma pauta de segurança pública muito importante para se falar, que a gente está buscando, que vai atingir não só Nova Iguaçu, mas toda a baixada. A gente buscar recursos para a saúde. Hoje, Nova Iguaçu, eu sempre falo isso, que Nova Iguaçu é a central da saúde da Baixada Fluminense. Hoje, a nossa saúde aqui, ela funciona de uma forma fora de série, que nossos hospitais aqui, por exemplo, o Hospital da Posse é o hospital porta aberta. Ele recebe qualquer um. Se o cara chegar aqui com a conta de luz que mora lá em Copacabana, o cara vai ser atendido. Você chegar no Souza Aguiar e apresentar a conta de luz de Nova Iguaçu, ele manda você vir para Posse. Então, Sistema único não existe. Esquece, não existe. Então, Nova Iguaçu, a saúde da nossa cidade é sobrecarregada e mesmo assim trabalha de uma forma adequada. Então, qual é a função nossa como deputado? É brigar para sempre o governo do estado manter em dia os recursos que a Secretaria de Saúde do estado envia para cá, claro, sempre na pessoa, secretário de Saúde, meu amigo, deputado federal, doutor Luizinho, um cara muito comprometido com a saúde. Nós temos aqui um prefeito da cidade, prefeito Rogério Boa, que é um cara que, hoje eu digo para vocês, que mudou a administração da saúde da cidade de Nova Iguaçu. Nossa cidade é uma cidade diferente, e com essa construção dessa parceria a gente na Alerj, com o governador Cláudio Castro, tendo uma intenção também de olhar para a Baixada Fluminense, olhar para Nova Iguaçu com uma forma diferente, a gente vai avançando cada vez mais. Eu, como vereador na cidade de Nova Iguaçu, eu consegui trazer aquela cabine da polícia, que é do Arco Metropolitano ali, que proporcionou mais segurança para aquela região ali, e é a única cabine de polícia que tem em todo o corredor do Arco Metropolitano. É aquela ali em Santa Rita, ali na saída do Arco. E hoje, eu como agente de segurança pública, eu tenho os olhos muito voltados para esse momento delicado que a nossa Baixada Fluminense, que a nossa amada Nova Iguaçu está vivendo. Então, a única forma da gente conseguir construir
uma saída para isso aí através de quê? Através do nosso empenho, através do diálogo, através da união de todos, sem aquele negócio da politicagem do lado político. Eu venho debatendo muito isso, ô Cleber, Luiz, sobre essa situação da politicagem do lado político, porque a verdadeira política é aquela que quer que a cidade avance. É aquela que quer que a população seja atendida, que seja entregue, que seja a política de entregar. Agora, aquele que torce para que dê errado, para que ele argumente, para que ele bote o dedinho, para que ele malhe, esse aí não é o político, esse não aí não é o pensando político. na população. É isso, entendeu? Então, hoje eu construo de uma forma diferente. Hoje eu brigo pelo 3º distrito, eu brigo pela cidade de Nova Iguaçu, eu brigo pela Baixada, eu brigo pelo estado, porque o que a gente faz aqui reflete em todo o estado do Rio de Janeiro. Deputado, as pesquisas durante 20 anos apontam que a insatisfação do cidadão na Baixada Fluminense é bem relativo à segurança pública Sim. e saúde. Sim. A gente tem perguntas aqui que são pertinentes a essa pauta. O Anderson Cunha, por exemplo, ele pergunta sobre o projeto da construção do batalhão em Nova Iguaçu. Sim. A pergunta também sobre o novo hospital em Nova Iguaçu. Na Polícia Militar E também o hospital da Polícia Militar. Isso. Vai acontecer? Quando vai acontecer? Como está o andamento dessas obras? Sim, o batalhão, começar pelo batalhão de Polícia Militar. Isso aí, o batalhão é um compromisso do governador Cláudio Castro. Isso é um compromisso anterior. Eu, como vereador aqui no município, eu tive muito acesso ao governador e falar com ele da importância de ter um batalhão na cidade. A gente sabe que muitos se passaram e prometeram e falaram que iam brigar pelo batalhão, mas a gente viu que não conseguiu andar. Eu hoje digo para vocês que a gente já deu um passo muito grande, tá? Para que isso aconteça. A gente já tivemos reuniões aqui, o secretário de Polícia Militar, Coronel Luiz Henrique, esteve aqui em Nova Iguaçu e nos reunimos, tá, com a cúpula do governo da cidade aqui de Nova Iguaçu, da prefeitura, ao qual nós verificamos até o terreno, aquele terreno próximo ali do Aeroclube, na descida ali do viaduto da Posse à direita, ali em frente à faculdade rural. Tá? Ali é um espaço grande que pertence à aeronáutica, mas é um espaço que está sob a responsabilidade do Estado, então já tem uma facilidade com isso. Nós até entramos na linha do diálogo de 2 coisas, de fazer 3 coisas ali muito importantes para a nossa cidade. Um é o batalhão de Polícia Militar, que o projeto está sendo montado lá pelo governo do Estado. O governador já deu ordem para se tocar esse projeto. Essa semana passou, eu tive no Palácio Laranjeira lá com o governador. O governador mais uma vez afirmou do compromisso do batalhão e disse que ia acelerar esse processo do batalhão e também do Hospital da Polícia Militar. Por quê? A construção do Hospital da Polícia Militar aqui em Nova Iguaçu vai desafogar muito até a saúde da Baixada Fluminense e da cidade aqui de Nova Iguaçu, porque muitos policiais militares, eles não tem como sair daqui para ir lá para o HPM no Rio ou HPM Niterói para ser atendido. Então, ele é obrigado muitas vezes a usar a rede pública ou às vezes tirar do salário dele para pagar um plano de saúde para o filho, e muitos não têm condições de fazer isso. Então, com essa construção do batalhão, do Hospital da Polícia Militar aqui, vai desafogar e vai ajudar os policiais militares de toda a Baixada Fluminense e do próprio interior e da Zona Oeste, porque vai ser próximo adulto e vai ser um acesso muito bom. E o melhor de tudo, Cleber, sabe o que é, Elas? E que para a construção desse hospital já se tem a verba separada. A polícia tem a verba própria para construir o hospital, que é através da verba do FUSPOM. Esse dinheiro já está guardado para construir esse hospital. É só definir e resolver esses problemas burocráticos ali do imóvel, do terreno, do local, para iniciar essa construção. Com isso também, nós vamos estar ganhando a base aérea do GAN, que também, praticamente, nós vamos fazer um complexo de segurança pública naquele local ali, além do hospital, o batalhão e a base do GAN, que é um helicóptero do GAN que vai ficar aqui. Então esse helicóptero vai ajudar nas operações que tiver policiais aqui próximo, um exemplo, um sequestro, um roubo de carga no arco metropolitano, que essa via do arco foi a pior via que colocaram para cortar o nosso município, foi o arco metropolitano, que só trouxe bandidos para nossa região. Essa que é a verdade, não ajudou a gente praticamente quase nada. Fica aquele jogo de empurra, quem toma conta? O Estado ou o governo federal? Quem toma conta? Polícia Federal polícia ou a PM que toma conta? Então, quem usa aquela via ali, a via corre bastante risco. Então, com isso vai ajudar muito. E também a gente, nessa situação,
o hospital da cidade de Nova Iguaçu, que é o hospital que o prefeito Rogério Libou, juntamente com o doutor Luizinho, o secretário de Saúde do Estado, com a ajuda do governo do Estado, a gente está construindo lá a viabilidade desse hospital. Hoje, o Rogério, o prefeito da cidade, ele tem um compromisso para construir esse hospital de Nova Iguaçu, mas a gente lembra o seguinte, que a gente tem que lembrar sempre para a população, que quando você constrói um equipamento desse de saúde, Clepson, você também gera gasto para o município. Despesa muito grande. Uma despesa muito grande, porque construir é fácil. O negócio é você manter. E hoje a gente, sem medo nenhum de falar, a gente vê muitos municípios que não tem um hospital. Não tem um hospital e confortavelmente utiliza a rede SUS em outros municípios. Então a população fica cara. Então eu acho que para a saúde melhorar, precisa que todos os municípios da Baixada Fluminense tenham responsabilidade com a saúde também, tenham seus hospitais próprios, porque com isso vai desafogar tanto o Hospital da Posta, tanto a rede de saúde. Nós temos a UPA de divisa com Queimados ali, que ajuda Queimados, que é a UPA de Alves. Tem uma UPA de Miguel Couto ali, que atende Belfor Roxo, atende Nova Iguaçu. Então a saúde de Nova Iguaçu é sobrecarregada pelo motivo, muitas vezes, de absorver pacientes de todos os cantos. Então, a minha maior felicidade é ver um governo aqui de Nova Iguaçu, como o governo do Rogério, comprometido com essa pauta. A gente vê com essa parceria com o secretário de Saúde, doutor Luizinho, também esse comprometimento. E eu, nessa minha parte, no que eu posso colaborar através do governo do Estado, através do governador Cláudio Castro, eu vou lutar lá dioturnamente para que isso aconteça. É um compromisso nosso de trazer esse batalhão para cá, trazer esse hospital da PM e ajudar na construção desse hospital aqui em Nova Iguaçu, que é importante. Eu agora tô conseguindo, através daí, muita linha de diálogo, através de Brasília e tudo, a gente está conversando com o secretário de Saúde para trazer para cá, para Nova Iguaçu, Saúde na Hora, que é um projeto que tem no Ministério da Saúde, que a unidade de saúde atende até um horário avançado. Esse recurso vem de Brasília, já está bem avançado esse projeto lá na Secretaria de Saúde, alguns postos de saúde funcionar num horário mais avançado para pegar aquele pessoal que chega do trabalho e não consegue ter acesso à rede de saúde durante a semana. A gente vem trabalhando muito para isso aí, entendeu? É que eu falo para as pessoas, eu gosto muito de falar quando a gente já vem cá, tá pronto aqui, para não ficar naquela da promessa. Sou eleito pelo povo para trabalhar. É isso aí. Então, perfeito, tá. Vou passar a palavra para o Luiz Alberto aqui. Você está assistindo o programa Falando do Rio, podcast do Clebson Guilherme. Você quer me seguir, assistir os programas anteriores e saber quem são nossos próximos convidados? Vai lá, me segue lá, @Clebson Guilherme CG. No programa Falando do Rio, vamos agora dar a palavra ao comentarista Luiz Alberto. Valeu, Clebson. Então, deputado, estou aqui ouvindo com muita atenção tudo que você vem falando e assim, confesso que a partir do momento que alguém senta nessa mesa aqui desse podcast e defende o ensino em horário integral, já ganha a minha admiração. Então, é um mérito a mais aí. Nós falamos de esporte, falamos de Nova Iguaçu, falamos da Baixada Fluminense, mas eu não posso deixar de abordar um tema aqui que hoje a sociedade está vivendo um momento de muita informação, muita desinformação. Sim. E muita contra-informação, né? Eu vou abordar a questão do racismo, porque essa mesa aqui é composta 100% de negros, né? Sim. E o que está havendo no Brasil hoje? O camarada, quando sofre o racismo, que ele faz alguma menção de reagir a isso, a gente é chamado de vitimista, que é mimimi, que é não sei o quê. Então, o deputado Carlinhos BNH é um negro retinto, né? E é um ex-policial militar, né? Eu vejo assim, o quanto é difícil nessas duas posições você ser claro naquilo que você quer dizer. O caso do Vini demonstrou claramente que realmente o racismo existe, não é só uma questão brasileira, né? E na Europa não é diferente, e nós aqui também somos colonizados por europeus, então esse racismo estrutural ele está tão impregnado na sociedade brasileira que é difícil até você abordar o assunto. Então, não é nenhuma pergunta, assim, tem a ver com uma pergunta, mas tem muito a ver com uma questão de abordar esse assunto de forma mais institucional. Porque hoje, como deputado estadual, é diferente de ser um vereador,
que tem as questões bairristas, Sim. que são, não é dizer que é menor. O trabalho do vereador, que quer trabalhar mesmo, é um trabalho digno, é um trabalho nobre, é um trabalho que ajuda a cidade, que ajuda o Estado, que ajuda o progresso do país. Mas, como deputado, essa questão do racismo, principalmente no Rio de Janeiro, onde a maior parte da população negra está favelada, não é? Sim. O que o gabinete do deputado Carlinhos BNH pensa como debater, como atuar, como não só o esporte e a educação, como a gente já falou, mas como conscientização do povo negro, como conscientização da luta até do branco antirracista, né? O quanto o deputado e o gabinete dele está disposto a debater essa questão para a gente criar políticas públicas que evitem ou minimizem o racismo, que dê condições que o povo negro, consiga almejar maiores espaços de poder. Eu tenho certeza que na Alerj hoje o índice de negros é baixíssimo. Sim. É baixíssimo. E a gente quer atuar em todas as instâncias de poder. Se hoje a gente tirar uma foto dos desembargadores, dos juízes, não sei o quê, se tiver 1 ou 2 negros, já é a sorte nossa. Então, eu queria um pouco da sua ideia sobre esse assunto, se o senhor está disposto a discutir essa questão mais a fundo em outras circunstâncias e o seu gabinete, como é que ele está disposto a isso? É um assunto extremamente sensível e revoltante, né? É inadmissível a gente estar no século XXI e presenciar fatos como esse que aconteceu com o Vinícius Júnior. Eu acho que o mundo inteiro viu o que aconteceu e me surpreendeu a forma como a Liga se comportou logo depois do fato, né? Não só a Liga, mas toda a imprensa lá, toda a imprensa lá da Espanha. Gestos e movimentos racistas. O gesto, tudo, a forma ali, tinha que a polícia atuar na mesma hora, a equipe de segurança do estádio, na mesma hora o VAR, o responsável pelo VAR, depois de orientar para expulsar o Vinícius, o VAR tinha que ter orientado para parar o jogo. Ó, para o jogo, acabou, não tem mais jogo. Primeiro esse ponto. Agora, quando a gente parte para essa parte social, eu sempre digo isso, e por isso que eu falei que é muito sensível, que eu sou policial militar, eu sou 2º sargento de polícia, me formei como 3º sargento de polícia, né? Então fiquei 16 anos, quase 17 anos na ativa, e eu vivenciei muito a comunidade, vivenciei muito o dia a dia da comunidade, o dia a dia dessa guerra que o estado do Rio de Janeiro porque eu afirmo que o Rio de Janeiro hoje vive uma guerra, tá? É uma guerra. A gente vê a quantidade de fuzis apreendidos no nosso estado por dia. Nem no Afeganistão apreende. Então o Rio de Janeiro vive uma guerra. Então eu via muito se falar assim, poxa, entrou na favela, era negro, porque matou porque era negro, prendeu porque era um negro. E eu vou dizer uma coisa para vocês, e nós dois somos 2 provas, nós 3 aqui somos 3 provas, que a questão não é ser negro. A questão é a formação do caráter, a questão é de dar oportunidade. Essa que é a questão. A primeira questão é essa. E o caráter não se forma na escola. O caráter se forma dentro de casa. A escola qualifica. Então, aonde entra o poder público nisso tudo? Na questão de dar uma escola qualificada, é aquilo que a gente discutiu aqui no início, né? De dar oportunidade para o negro, para ter oportunidade de ter uma condição de disputar uma vaga com a mesma condição que aquele cara que é branco numa família diferente. E eu falo muito isso, citando sempre o espaço que tem sobre as faculdades públicas. Poxa, o cara, um exemplo, eu, oriundo do CIEP, eu vou fazer uma prova para uma faculdade pública, uma universidade pública, eu disputo com o filho do desembargador, pô. Estuda no melhor colégio do estado do Rio de Janeiro. Quem é que vai ganhar? Oportunidade desleal. É desleal. Essa é uma coisa que eu levanto, porque, beleza, é faculdade pública, universidade pública, mas a primeira coisa que tem que se fazer, peraí, vamos criar regras. Primeira regra que tem que se criar é o estudo da renda per capita da família.
Se tu vê que a família tem uma renda per capita elevada, ele não pode disputar aquela vaga ali, porque ele vai levar vantagem em cima do menino da periferia. Então tem nisso aí que a gente começa a levar a desvantagem. Agora, uma coisa que eu falo para todas as pessoas, cidadãos negros do nosso estado, do nosso país, eu sou o maior exemplo de superação. Porque sem vergonha nenhuma de falar que eu passei muita fome na minha infância. Como eu falei aqui no início, de ser camelô, eu capinava quintal dos outros para levar alimento para dentro de casa. Olha o que Deus fez comigo. Como eu imaginar que eu ia estar aqui hoje. Como eu imaginar que um dia eu ia representar um estado, o estado do Rio de Janeiro. Como eu imaginar que um dia eu ia falar para um montão de autoridades, doutorados, estudiosos, e eles ter que baixar a cabeça e ouvir o Carlinhos, aquele menino pobrezinho, e falar de pele negra. Como é que eu imaginei isso? Mas sabe por quê? Porque eu nunca cheguei num lugar e deixei alguém pensar que era maior do que eu. Nunca. Aonde que eu chego me igualando a todos que estão ali. Então eu sempre digo, não existe não consigo fazer, existe não quero. Não quero. E esses caras que são racistas, esses caras que... Não é só o racismo de raça, não. É social, como condição financeira. Tudo, existe vários tipos de gênero. De preconceito. Preconceito. Esses caras são os caras de uma mente pequena, que são uma minoria que quer infectar a maioria. E eles só vão conseguir crescer se a gente der palanque para eles. É isso que nós precisamos fazer. Mas, deputado, deixa eu só pontuar uma coisa. Sim. O senhor passa a ter uma responsabilidade hoje. Sim. Que muitos negros, não digo que a maioria não, estou dizendo que há casos em que o negro consegue uma ascensão social, ele esquece das dificuldades que o senhor pontuou aí, Sim. né? Já vendeu coisa no trem e tal. Quer dizer, essa história é a história de muitos negros no Brasil. Sim. Né? Talvez da maioria. A maioria do trabalhador sim. e pobre é negro. Né? Então, o que me move a te perguntar isso é qual é a disposição que o seu gabinete tem, porque eu acho imprescindível que um negro, quando tem ascensão, entender esse processo Sim. e estar nessa trincheira de combate à desigualdade social, de combate ao racismo, de combate a todo preconceito. Inclusive, na própria Alerj mesmo, na casa, existem vários projetos de lei tramitando, justamente direcionados, ainda mais depois desse caso do Vinícius Júnior, nós estamos acelerando cada vez mais os projetos de lei lá direcionados à causa do racismo. Porque a única forma da gente blindar contra esse crime, como eu falei, é um absurdo no século XXI, a gente está vivendo isso. E é crime, né? É crime. Mas ninguém vai preso por racismo, embora seja crime inafiançável. É isso aí. Né? A gente precisa... nós temos hoje uma fragilidade muito grande, tá? Quando a gente fala de leis. Muito grande, tá? Nós temos um Código do Processo Penal arcaico, temos uma Constituição Federal ultrapassada, feito no período de ditadura, que não se adequa ao momento atual, essa que é a verdade. Por isso que eu vou pautar bem claro aqui agora que essa briga do crime de racismo, ela compete ao Legislativo Estadual, mas a gente precisa que o Legislativo Federal assuma sua responsabilidade, sabe por quê? Eu fico muito triste aqui com total autonomia de falar isso, quando eu vejo, muitas vezes, o governo federal, seja a parte presidencial, a parte da Câmara dos Deputados, o Senado, debatendo pautas ideológicas deles, que beneficiam, que não favorecem nada à sociedade. A gente precisa lá, quando a gente elege, a gente pensa o seguinte, esses caras vão sentar ali, eles vão debater uma Constituição hoje, pra gente mudar ali o que tem que se mudar. A gente precisa debater o Código de Processo Penal, porque o Brasil é o país aonde a lei dá mais brecha pro criminoso em todo mundo. É visita periódica lá, ver não sei o que, ver PL, é indulto de não sei o que, indulto de não sei o que lá. É vários tipos de brecha que a lei deixa, que o criminoso é que ele não cumpre a pena dele. Então, o que nós estamos fazendo na Alerj? Hoje na Alerj, existem vários projetos de lei tramitando na casa,
contra essa situação do racismo, justamente para que a gente faça a lei, para que não deixe brecha. O cara não concorreu, o cara tá respondendo um crime de racismo, não pode concorrer a cargo público, o cara perde a função pública dele, o cara a parte de prisão, isso aí é Código de Processo Penal, eu acho que tem que ser mais rígido, até porque existem crimes aí absurdos, que você prende o cara hoje, o cara amanhã tá solto, o racismo então não se fala. O cara pega com um fuzil no Rio de Janeiro, pegou hoje, amanhã tá solto. De racismo, o cara vai lá, paga um advogado, o advogado vai lá na audiência de custódia, no mesmo dia paga uma multa lá de 5 mil reais, ó. Mete o pé e continua xingando os outros na rua. Tá fácil, né? Não tá fácil? Então o que nós estamos fazendo lá? Nós estamos tentando dificultar ao máximo, através do poder que nós temos, para blindar e punir quem comete esse tipo de crime. Mas eu chamo para dentro desse problema o governo federal. Porque quem tem o poder de mexer hoje na Constituição, no Código de Processo Penal, o Senado, é o presidente. Eu acho que tem que... a política é construção, é diálogo, e hoje nós temos um país dividido. E isso é muito ruim. É muito ruim, porque o país dividido, ele não prospera. Ele não prospera. Uma parte torce para dar errado, para o outro andar. A outra torce para dar errado, pro de cá andar. E com isso o povo está sofrendo, passando necessidade. O crime está avançando cada dia mais. Então, a primeira coisa que tem que corrigir isso aí. A gente precisa... dar condições do menos favorecido ter acesso àqueles que têm a condição financeira, têm com facilidade. E a parte da educação, quando eu falei de poder igualar a oportunidade. Isso aí é a parte de quê? É o poder público que tem que fazer isso. Mas a gente tem que também ter a parte da conscientização das nossas famílias e o principal de tudo, a conscientização daquele que tem que mudar as leis lá em cima, como eu chamo a atenção do Senado, da Câmara dos Deputados e do presidente, que é muito importante. Eu, por exemplo, eu sou bem claro de falar, todo mundo sabe disso aí, que eu, na eleição de presidencial, eu votei no Bolsonaro, todo mundo sabe disso, eu votei, não escondo pra ninguém, mas o Lula ganhou a eleição, eu torço pra que ele faça um grande governo, porque se ele fizer um mau governo, quem vai morrer de fome é minha família, meus amigos. É isso, não tem jeito. Tem que torcer pra dar certo. Se der errado, vamos lá votar e vamos tirar. Isso é a democracia. Agora a gente precisa que o quê? Que eles parem com essa briga, uma briga desnecessária, de ficar o tempo todo discutindo coisa que não tem valor nenhum, e a população sofrendo crime, crime de racismo, o crime aí crime de assaltos aumentando na rua, crime de estupro, crime de desvio de conduta, e a gente hoje tem uma legislação muito fraca, fragilizada, ao qual favorece o criminoso o tempo inteiro. Parabéns ao foco ao deputado e políticas públicas em frente. Não é isso que vai acontecer, Luiz? Vamos. Deputado, está batendo recorde em uma pergunta. Eu vou fazer para o senhor já. Né? Já estourou o tempo aqui, mas a produção do estúdio vai dar mais um tempinho para a gente, para o deputado até, para eu poder fazer essa pergunta e o senhor depois ter suas considerações finais. Sim. Mas primeiro eu queria apresentar para vocês quem é o próximo convidado da próxima semana do programa Falando do Rio, que acontece todas as segundas-feiras no YouTube, no canal TV Rio. Na próxima semana vamos ter o amigo vereador Felipe Boró, da capital. Felipe Boró vai falar de políticas públicas né, na cidade do Rio de Janeiro. Vereador eleito naquela cidade. É um convidado, uma satisfação muito grande do Felipe ter aceitado o nosso convite. Queria saber se a produção já consegue me ajudar, além do próximo convidado para encerrar, para começar esse mês, também já apresentar todos os convidados no mês de junho. A gente mais uma vez já vê todos os convidados, deputado estadual, com os colegas aqui do senhor, né? Vamos ter dia 5 o vereador Felipe Boró. No dia 2, vereador Caio Baltazar. Caio Baltazar, vereador em exercício no município de Paulo de Fronten, ex-presidente daquela casa e irmão do ex-prefeito Jaulo Neto em Paulo de Fronten. Abraço a Caio Baltazar, abraço à cidade de Paulo de Fronten e a todo o Vale do Café. Dia 19, vamos falar de intolerância religiosa. Show. Vamos receber o professor Babalaô Ivanir dos Santos e Kleber Lucas. Kleber Lucas, diretor nacional no governo presidente Lula, correto? Legal. Se eu não me engano, o cargo dele. Né? Foi convidado e tem um cargo o pastor Kleber Lucas. E dia 26, a meu convite, vai estar participando presencialmente aqui nos estúdios da Canal TV Rio, o ex-governador Sérgio Cabral. É o programa Falando do Rio, dando oportunidade para você, cidadão, fazer perguntas e opinar nas políticas públicas do seu estado. Deputado Carlinhos BNH, direto ao ponto. Sim. Os amigos aqui mandando abraço e fazendo muitas perguntas, mas tem uma que desvirtuou.
É uma pergunta maior nos nossos comentários. Eu aproveito e mando um abraço para o amigo Rogerinho, de Nova Iguaçu, futuro vereador daquela cidade. Deus tem um projeto na vida daquele homem, Rogerinho, um grande amigo. E mandar um abraço também para o Jorginho, que fez uma pergunta que foi o recorde nos nossos comentários. Deputado Carlinhos BNH, quem será o prefeito de Nova Iguaçu? Deputado, quem serão os candidatos a prefeitos naquela cidade? Deputado estadual Carlinhos BNH, o senhor é pré-candidato a prefeito do município de Nova Iguaçu? Quem será o candidato a prefeito na minha cidade de Nova Iguaçu? Eu não sei pontuar quem são os candidatos que vão conseguir se viabilizar a ser candidato, né? Eu sei, o Carlinhos BNH, vou falar do Carlinhos BNH. Eu faço parte de um grupo político, e eu acho que é um grupo que transformou a política da cidade de Nova Iguaçu. Hoje, eu posso dizer para vocês que eu me orgulho muito de fazer parte desse grupo que fez com que a nossa cidade avançasse muito, que é o grupo político do deputado federal Dr. Luizinho, atual secretário de Saúde atual estadual. secretário de Saúde estadual, e o grupo político do prefeito Rogério Lisboa, que é um grupo só ao qual eu faço parte. Então, quando eu digo que eu faço parte, o que é que eu digo? Eu estou pronto para o que o grupo direcionar. Se o grupo falar assim, Carlinhos, esse aqui é o candidato a prefeito da cidade, nós vamos sentar, vamos debater. Se tiver discordância, eu tenho certeza que nós vamos conversar para chegar no consenso, porque qual é o maior pensamento do Carlinhos? A minha maior preocupação é entregar a cidade na mão daquele realmente que merece ter a nossa cidade na mão, que vai cuidar das nossas famílias. Como eu falei, eu sou iguaçuano e eu moro aqui. Agora, se falar, Carlinhos, o candidato é você. Papai do Céu deu essa missão, seu prefeito Rogério Lisboa deu essa missão, doutor Luizinho deu essa missão, a gente está preparado para essa missão também, a gente está aqui para compor com o grupo e fazer o melhor. Eu tenho certeza absoluta. O senhor vem de legislativo, vereador por um mandato e meio. Sim. O senhor recentemente... um mandato e meio. Isso. Mandato e meio. O senhor recentemente foi eleito deputado estadual no nosso estado. O senhor vem com característica e experiência do legislativo. O senhor está pronto para o executivo, para ser candidato e talvez, se a vontade de Deus da população, ser prefeito do município de Nova Iguaçu? A gente falar que pronto, a gente nunca vai falar que está pronto, porque cada dia mais Deus vai nos capacitando, né? Então é isso que eu peço a Deus, para nos capacitar cada dia mais, para que a gente chegue preparado na missão que Ele nos der. Por exemplo, por isso que eu dou sempre esse exemplo, Clepson, de 2018. 2018 ninguém entendeu. Quando aconteceu aquilo tudo, eu fiquei muito triste, fiquei depressivo com aquela eleição de 2018 de deputado, e eu pensei em desistir da política, né? Mas quando eu direcionei meu pensamento a Deus, eu orei a Deus e pedi a Deus direção, e Deus falou, teve um momento que Deus falou comigo assim, filho, tu tem que ser mais forte do que você já foi. Então você vai trabalhar dobrado. Eu trabalhei, consegui 7.640 votos, e hoje assumi um mandato de deputado estadual mais preparado e mais capacitado. Então eu acho que tudo é a hora de Deus. Eu acho que Papai do Céu ele vai nos capacitar, vai nos preparar para o melhor momento. Se o melhor momento for agora a cabeça de Deus, cabeça do prefeito Rogério Lisboa, cabeça do deputado federal Dr. Luizinho, a gente está pronto. Se não for o melhor momento agora também, a gente vai compor, vamos ajudar. A minha maior missão é não deixar a nossa cidade cair na mão da pessoa errada, porque nós já sofremos tantos e tantos anos, nem agora que a gente deu um passo gigante à frente que a gente vai regredir. Essa é a minha maior missão, é essa. O senhor é grupo, espera o consenso do grupo. Isso. E se coloca à disposição se o grupo achar necessário. Se o grupo definir, a gente está à disposição para disputar uma eleição e fazer o melhor pela nossa cidade junto com o grupo, claro. Perfeito. Deputado Carlinhos BNH no programa Falando Rio, podcast do Clebson Guilherme. Você quer seguir os programas passados, quer rever esse programa, também vá nas minhas redes. Me siga, @Clebson Guilherme CG. Deputado Carlinhos BNH, para suas considerações finais, eu acrescento a pergunta final. E o senhor já pode entrar em suas considerações para a gente estar encerrando o programa, que a gente já estourou um pouquinho no tempo. A quantidade de cadeiras no município de Nova Iguaçu é uma discussão política naquela região, naquela cidade. Houve um número grande de cadeiras, se não me engano, 29 cadeiras. Sim. Hoje acho que são 11, correto? São 11 cadeiras. Existe uma sabatina de partidos, de pré-candidatos, uma reclamação de deslealdade, porque os pré-candidatos colocam o nome na rua, sem saber como será o jogo, e quando chega no momento do prazo de filiação, eles se filiam, sem saber se na realidade poderão ser candidatos, porque não fica aberto. Sim.
para o jogo, para os pré-candidatos, podendo ser desonrados até para sua família de na frente não ter vagas pelo número de cadeira, ou participar de um pleito desleal. Um pleito que a gente sabe que Nova Iguaçu, para quem não sabe, é um município que tem uma eleição cara, uma eleição que existe um grande investimento daqueles partidos e alguns grupos políticos daquela região. Então, os candidatos, os presidentes de partidos e a população quer saber o que o senhor acha da quantidade de cadeiras. Deve aumentar? Não deve aumentar? Irão aumentar a quantidade de vereadores naquela cidade? Sim, eu participei até da redução das cadeiras no ano de 2017, né, 2018. E vou dizer que eu participei, até levantei no dia que foi feito esse projeto, né? Meus colegas de Câmara, eu fui um dos que levantei a discussão se não era ruim. E eu acabei até votando na diminuição pela falta de experiência. Ali era tudo novo para mim, eu não tinha experiência no Legislativo, um ano e pouco eu vim de uma batida de policial militar de rua, nunca tinha participado pelo Legislativo e eu acabei votando para a diminuição da cadeira. É um arrependimento que eu tenho de ter votado naquele momento. Porque depois que você está sentado ali, você percebe o quão o município, muitos bairros ficaram abandonados sem representatividade. E quando se fala assim, tem uma economia, isso não existe economia porque o repasse é o mesmo. Economia nenhuma, o repasse é o mesmo para a Câmara, que a Câmara tem direito com o município. Então, aí logo depois nós começamos a debater sobre esse aumento de cadeiras. Até alguns projetos colocados à discussão maior que tinha na Câmara lá era 23 cadeiras, até hoje é isso que se fala mais, de 23 cadeiras. Eu saí, ganhei eleição de deputado e o que mais se falava na casa é isso. E eu tenho uma grande amizade com o meu amigo lá, presidente da Câmara, do Reina, até mandar um abraço pro Dudu e para todos os colegas da casa lá, todos os vereadores lá, sem exceção, um carinho imenso por todos eles, parabenizar pelo trabalho que eles fazem na cidade. Tá? Eles fazem um trabalho muito legal, são lutadores guerreiros, e eu tenho certeza absoluta que eles vão aumentar as cadeiras, porque isso já é unânime entre eles. A única coisa que está acontecendo é a ansiedade. A ansiedade ela é normal entre todos os candidatos, entre os candidatos que querem concorrer à eleição, tem essa ansiedade de ser para ontem, para amanhã, tem que mudar logo hoje, mas já tem um consenso dentro da casa que vai se aumentar a cadeira. Agora se vai ser 23, 25, 29, eles estão decidindo lá, mas já existe esse consenso. Eu tenho certeza absoluta que eles vão fazer esse aumento, que até porque quando você faz essa conta aí, você faz uma conta, se você não aumenta, você já elimina alguém. Entendeu? Então é o único lugar na vida, como eu participei, que eu tô falando aqui, que você vota contra você mesmo, que naquela legislatura que eram 17, só ali 6 já foram embora. Então, eu tenho certeza absoluta que vai ter esse aumento de cadeiras aí. Eu sou a favor do aumento das cadeiras da cidade de Nova Iguaçu. 23 cadeiras é um número suficiente. Entendeu? Perfeito. Suas considerações finais, deputado? Eu queria primeiramente agradecer você, o Luiz aqui, o Lucas participou também, agradecer todo o público aqui que nos acompanhou, mandar um abraço para toda a minha família, para meus pais, para meus irmãos, para meus filhos, tá? Meus filhos aí. Pra minha esposa, a Darlane tá me assistindo, minha bebezinha lá. Foi pai recentemente. Giovana lá, minha companheira de madrugada de assistindo o filme. E as minhas tias, Marcelo, Cadu, minha tropa, né? Minha tropa de 5. Mandar um abraço, um carinho apertado, aquele abraço lá pra todos os meus amigos da família BNH, todos os meus companheiros, tá? Que sempre acreditaram, caminharam comigo. E dizer o seguinte, gente, nós só estamos aqui porque foi Deus que nos colocou aqui. Então, o que eu mais peço para todos os amigos meus, tá? Todos os amigos meus que continuem orando pelo Carlinhos, tá? Não peça a vitória pro Carlinhos, não. Peça para Deus não dar sabedoria pro Carlinhos cada dia mais, porque tá naquela casa lá é matar um leão por dia. Papai do Céu também abençoe aqui o nosso amigo deputado federal, doutor Luizinho, que é meu amigo. Eu sempre falo para todo mundo que o doutor Luizinho não é meu político, ele é meu amigo particular. Eu conheço o coração daquele cara, o trabalho que ele faz. Mandar um abraço também, pedir para Deus abençoar também o prefeito Rogério. O Rogério também foi um cara sempre muito correto comigo. Se eu tô onde que eu cheguei hoje na minha eleição de deputado, eu tenho que agradecer a Deus, aos meus amigos, à minha família, agradecer ao doutor Luizinho, ao Rogério, pelo carinho que teve comigo, acreditou no nosso trabalho, no nosso projeto. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, de honrar cada voto da minha cidade, do meu estado. E é isso que eu vou fazer. E eu quero que vocês me convidem mais vezes. Eu tô aqui para ser cobrado, tá? Eu gosto de ser cobrado, eu gosto de apontar onde estão os meus defeitos, porque aquele cara que não reconhece os seus defeitos, ele nunca vai acertar. E o conhecimento só é conhecimento quando a gente passa à frente, né? Então, se vocês tiverem, passar para todo o público aqui que está me assistindo,
Se vocês tiverem alguma ideia de projetos aí que beneficia a população, que é uma causa nobre para a população, use lá o gabinete do Carlinhos BNH. Tem um gabinete aqui em Nova Iguaçu, ali em Três Corações, tem o gabinete na Leste que eu atendo direto. Nos dois eu tô atendendo. Vai lá, usa lá pra gente poder usar aquela casa lá pra fazer leis que beneficiem a população. Aquele gabinete lá é um gabinete do povo. Eu quando cheguei na Leste lá, que eu olhei assim, até uma crítica construtiva que eu fiz, que eu olhei assim, aquela vidraça lá em cima assim, eu falei, caramba, ali você separou um pouco do povo. Então quando a gente fala do legislativo, a gente fala a casa do povo. Então o meu gabinete lá, eu fico feliz quando chego no gabinete lá, vejo 10, 30 pessoas lá na fila, os caras deputados ficam assim, caramba, negão, tu tá dando doce lá no teu gabinete, tem maior galerão, mas eu fico feliz com isso, que é sinal que o povo acredita no nosso trabalho, e é isso que é mais importante, ó. Muito obrigado pelo carinho de vocês, e vocês têm um amigo, tem um irmão, tem um parceiro aqui. Eu tenho certeza que Deus tem um futuro muito grande pra gente aí, tá? Obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado mesmo. Obrigado a você também, Luiz Alberto. Você Valeu. participou do programa Falando do Rio, hoje foi nosso convidado, que falou de políticas públicas, especificamente muito da cidade de Nova Iguaçu, falou das cadeiras de vereadores de Nova Iguaçu, falou sobre os próximos prefeitáveis, a possibilidade de prefeitos em Nova Iguaçu. No programa Falando do Rio, do próximo mês, teremos o vereador Felipe Boró, o vereador Caio Baltazar, os amigos Ivanir dos Santos e Kleber Lucas, pastor Kleber Lucas. E por último, no dia 26, segunda-feira, nesse estúdio, o ex-governador Sérgio Cabral. Estamos encerrando o programa Falando do Rio, o podcast do seu amigo Clebson Guilherme. Deus vai invadir sua casa e chuva de bênçãos para você e para sua região. Obrigado, deputado. Obrigado, tamo junto. Um abraço, irmão. Show de bola.